Glória a Deus. Vamos começar o estudo. Hoje é um estudo bem interessante. Esse estudo. Hoje vamos falar 5 formas que Deus fala com o homem, ou 5 maneiras que Deus falava ou fala com o homem. Alguém sabe me dizer como que Deus falava com o homem? Primeira vez que Deus teve contato com o homem, como que Deus falava com o homem? Alguém sabe dizer? Porque Deus fez o homem, criou o homem, colocou no jardim do Éden. E Deus sempre queria ter contato com a sua criatura. Qual que foi a primeira forma de Deus falar com o homem? Visitavam, né? Isso. No jardim, todas as tardes, né? Adão, né? Isto! O pastor falou, a primeira forma de Deus falar com o homem. Então vamos lá para a gente entender. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Olha a primeira forma, primeiro contato que Deus teve com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvi a voz do Senhor Deus, e passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isto, olha só para você ver. Aqui vemos o primeiro contato que Deus tinha com o homem, ou com Adão, né? Foi o primeiro homem criado por Deus. Então a gente vemos aqui que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão, para ter diálogo com Adão. Então aqui a gente entendemos que aqui o homem, Adão, teve a forma ampla, completa do diálogo com Deus. Por quê? Por que Deus descia no jardim? Por que o Adão tinha contato com Deus, conversava com Deus face a face? Por causa de quê? Ele tinha esse contato com Deus. Todos os dias Deus descia no jardim e conversava com Adão. Por que ele teve esse contato? Ele foi contaminado pelo pecado. Isto! Adão estava pleno em santidade, podia ter contato com Deus. O primeiro contato que Deus ia ter com o homem foi perfeito, uma comunhão perfeita. Perfeito! Deus conversava com o homem conversava com Deus de uma forma ampla, perfeita. Até que um dia o homem perca. Agora ele vai perder o contato com Deus. Agora vemos aqui em Gênesis que o homem tinha um contato com Deus perfeito, porque Adão ele era perfeito. Adão não tinha pecado, ele podia ter contato com Deus, comunhão com Deus ampla, perfeita. Esse foi o primeiro contato do Criador com o homem, contato que ele conversava com Deus. Imagine todos os dias, na viração do dia, o homem perfeito com o Criador perfeito decide a comunhão plena. Conversava assim, ó, perfeitamente. Como nós estávamos falando, Deus conversava dessa maneira. Mas o Satanás entrou e quebrou esse contato perfeito com Deus. Então a gente vemos aqui que no primeiro contato que Deus teve com o homem foi perfeito. Deus conversava com o homem perfeito. Só que quando o homem perde o contato com Deus. O homem não tem mais contato com Deus. Agora, como que Deus vai conversar com a sua criatura? E como que vai fazer agora? O homem perdeu o contato com Deus, porque o homem pecou. A Bíblia diz que todos pegaram e foram separados de Deus. O homem não tinha mais contato com Deus, o homem não podia conversar mais com Deus. E o dia que eu li isso, eu fiquei pensando, presta atenção numa coisa. Todos os dias, Adão ouvia a voz de Deus e conversava com Deus. Mas no dia que ele pecou, quando ele ouvia a voz dele, ele ficou com medo. Ele não conversava todo dia? Todo dia ele conversava. Mas quando Deus desce no jardim, olha o que Adão fala. Eu ouvi a sua voz e me escondi porque eu tive medo. Por quê? Porque a roupa da santidade tinha caído. A santidade de Deus é tão grande que entra temor no coração do homem. A glória de Deus, a santidade de Deus é tão tremenda
tremenda que ele se escondeu da sua santidade. Ele não podia ter mais a comunhão perfeita com Deus por causa que ele tinha pecado. Ele fez separação do Criador com a sua criatura. Então esse contato perfeito que o homem tinha, perdeu por causa do pecado. O diabo conseguiu quebrar esse contato do homem com Deus. Mas Deus sempre quis ter contato com o homem. Como que Deus ia fazer agora? A primeira forma, o diabo conseguiu quebrar a aliança, o contato de Deus com o homem. E agora, qual que foi a forma de Deus conversar com o homem? Quem sabe? O que Deus fez depois desse contato? Alguém sabe dizer? O primeiro contato foi quebrado. O homem pecou, não pode ter mais acesso com Deus, não pode conversar mais com Deus. Só que Deus sempre quis ter diálogo com o homem, quer conversar com o homem. Qual foi a forma de Deus conversar com o homem? Agora. O homem, todos pecaram. O homem não podia mais ter acesso com Deus, podia ver a presença de Deus porque morria. Qual que foi o contato e a forma que Deus fez para conversar com o homem? O que você acha, pastor? Ele era sacrificado um animal puro, né? Sim. O sacerdote, né? Sim. Falava com Deus, passava para as pessoas, né? Sim. Isso! Sacrifício, né? Tem que sacrificar um inocente, tá? Isso! Agora vamos ver aqui. A gente vemos aqui que o primeiro contato foi desfeito. O primeiro contato foi feito com Deus. Agora Deus vai uma outra forma para conversar com o homem. Vamos lá. Hebreus, capítulo 5. Vamos lá. Olha o segundo contato que Deus fez, irmãos. Hebreus, capítulo 5. Versículo 1, quem achou pode ler. Hebreus 5:1. Porque todo o sumo sacerdote, tomando dentre os homens e constituído a favor dos homens as coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons, sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também eles mesmos estavam rodeados de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Isso. Agora, olha só para você ver. O primeiro contato, o homem pecou, não podia ter mais contato face a face com Deus. Agora, o segundo contato que Deus vai fazer com o homem, como o homem todo tinha pecado, Deus falou assim, agora Deus vai levantar o sumo sacerdote através do tabernáculo. Agora Deus vai conversar com o povo. Através do tabernáculo. Aí aqui a gente vemos que o tabernáculo era dividido em átrio, propiciatório, lugar santo e lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, Deus falou, a minha presença vai estar ali. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai entrar ali para conversar comigo, para interceder pelo povo. Agora, olha só para você ver. Na primeira foi perfeita, era assim, comunhão. Mas na segunda ele falou, o homem não pode mais ter mais contato comigo. Eu vou colocar um véu separando o homem de Deus. Somente um eu vou ordenar para conversar comigo, para interceder com o povo. Olha só para você ver. Agora Deus vai fazer o véu, o tabernáculo para um homem. Somente um homem podia ter que conversar com Deus. Somente um homem na terra podia ter acesso, contato com Deus. Somente um homem. Olha só para você ver. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus, oferecer sacrifício de perdão para o povo. O sacerdote conversava com Deus, pedia Deus perdão, misericórdia, paz para o povo. Aí o sacerdote saía da presença de Deus e abençoava o povo, abençoava o perdão. Esse foi o segundo contato que Deus tinha com o povo através do sacerdote. Olha só para você ver que interessante. No primeiro contato, era Deus com o homem perfeito. Só que no segundo contato, é Deus com o sacerdote, para o sacerdote passar para o povo. Olha só para você ver por quê? Porque o homem não podia mais ter contato com Deus por causa do pecado. Tanto porque, você sabia, até nisso que o sumo sacerdote, ele tinha que sacrificar para ele primeiro, para entrar na presença de Deus. Ele tinha que matar um cabrito primeiro para sacrificar para ele e depois para ele entrar lá dentro do santo
dos Santos. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele era morto na hora. Por causa da santidade de Deus quando Deus descia. Porque quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, Deus descia e conversava face a face. O sacerdote, ele tremia, ele ficava sem força com a glória que Deus derramava. Então era uma vez por ano. Nossa, você vê, Adão todos os dias. Era todo dia. Todo dia, irmão, na viração do dia. Ó, Adão, o que você está fazendo aí, meu filho? Era assim. Agora Deus fala uma vez por ano. Olha só você vê que o homem perdeu. O contato que era comunhão todo dia, Deus falou agora uma vez por ano. Aí eu penso o sumo sacerdote que ia diante dele, né? Sim. O Caifás, sumo sacerdote. Isso. Mesmo ele errando, que eles cometiam. A gente sabia que quando Jesus já estava ali, eles já viviam a vida errante, enganando o povo, mas queria poder lá pelo tempo, né? Ele ia Roma. Como que ele ia diante da presença lá? Será que é por causa desse sacrifício eu não consumia ele? É porque, tipo assim, nenhum sacerdote era bobo, né? É porque antigamente era louco. Olha uma pergunta que a pessoa fez comigo esse dia. Um pastor fez que nós falamos, qual é mais fácil viver na graça ou na lei? Para vocês, qual é mais fácil viver na graça ou na lei? Na graça, né? E para você, Tiago, qual é mais fácil viver na graça ou na lei? Graça. E para você, irmã, na graça ou na lei? Sabe o que ele ficou? É mais fácil viver na lei. Por quê? A lei dizia. Olha o que a lei dizia. E Jesus falou, era olho por olho, dente por dente. Agora a graça está falando assim, se alguém te não está toda sua cara, e a outra. Se alguém te humilhar, você ficar calado, Deus. Mas na lei não. Se você arrancou um braço, ele podia arrancar os seus dois braços. E não era pecado. Era dente, olho por olho, dente por dente. Era assim. Se você é ferido, você vai ser ferido. Oi, não, se você é ferido, você tem que liberar o te perdoa, mano. Olha só pra você ver, irmão. Entendeu como que é? É isso. Então, como o sumo sacerdote entrava no dentro, eles pegavam o sacrifício, o sacrifício de animal tá ali. Eles usavam, por isso que Deus não aceitava mais sacrifício de bode, de cabrito, Deus não queria. No momento que eles sacrificavam até Jesus, Deus por ser justo, Deus ainda tinha que cumprir e não matar, né? Porque ele sacrificou. Sim. Aí veio Jesus aí. Isso. É por isso que Jesus foi, porque Deus estava enjoado. Porque aquele era um ato religioso. Tipo, vou pegar um pombinho aqui, todo dia. Pegar amanhã, vou pegar um pombinho, aí Deus estava enjoado com aquilo. É por isso que Jesus foi o cordeiro perfeito. Ele é o cordeiro perfeito. Quando a gente peca, sabe que Deus olha para nós? Não olha para nós, ele olha para Cristo. A santidade de Cristo. Quando ele olha para Cristo, ele vê o sacrifício. Porque se Deus olhar para nós, a justiça dele é de nos suportar. A santidade de Deus é tão tremenda que ele consome o homem. Quando Deus olha para nós, ele olha para Cristo, ele vê Cristo em nós, a misericórdia de nós, a cruz de nós. Por isso que Deus não consome o homem por causa do sacrifício. Então a gente vê aqui que o segundo contato de Deus com o homem foi uma vez por ano através do véu. Imagine, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Esse era o contato do povo. Era esse contato uma vez por ano. Esse sacerdote, o que não, um ano ainda não, tem que esperar. Mas sacerdote, o que Deus tem para nós? Deus não está falando nada, assim. Uma vez por ano, o povo fazia um pedido ao sacerdote, mas esse pedido lá para mim, ó, o sacerdote, mas não tem pedido, leva para assim, irmão. Não tinha contato com o comandante todo dia, livre, não tinha mais, por causa do pecado, não perder o contato com Deus. Agora, através do tabernáculo, Deus agora que forma que vai falar com o homem? Vejamos agora que Deus falou perfeitamente com Adão. Na segunda ele falou pelo tabernáculo, pelo véu uma vez por ano, e no terceiro, como que Deus falava com o homem? Como que Deus falava com o homem? Isso. Deus falou através de Adão perfeito. Falou pelo sumo sacerdote através do tabernáculo. E agora, como que Deus falava com o homem? Vamos lá, está aqui. Hebreus 1, capítulo 1. Hebreus 1. Olha, isso é a terceira forma de Deus falava com o homem. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras,
aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também todo o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso. Olha só pra ver. Deus falou primeiramente com Adão perfeito. Segundo, através do sumo sacerdote, a terceira Deus vai falar através dos profetas. Agora Deus vai levantar. O pecado do povo estava tão grande, Deus falou, agora tem que levantar profeta. E Deus começou a levantar profeta na terra, irmão. Falou, vou levantar agora profeta. Porque o sumo sacerdote, quem sabe me dizer a diferença do sacerdote para o profeta? Qual que é a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote, ele leva para Deus, né? Isto. Isso aí o profeta traz de Deus e entrega para mim. Isto, essa é a diferença. O sacerdote é o ouvido do povo, ó, fala lá que Deus dá para mim. O sacerdote dá a Deus, o povo pediu do povo aqui. O profeta não ouvia de Deus e trazia para o povo. Aí Deus começou a levantar um monte de profeta. Jeremias, Isaías, Ezequiel, é esse tanto de profeta. Para apontar o pecado do povo. Ó, rebeldes, se arrependa. Tudo Deus se manifestava através dos profetas. E Deus, agora, começou a levantar profetas para corrigir o povo. Porque o povo agora estava afastando de Deus agora. O sumo sacerdote é uma vez por ano. E o povo só está fazendo, tem que levantar profetas. E Deus sempre levantar profetas. Se você não arrepender, vai vir outras pessoas de outro país, vai pegar vocês e vai levar cativo. E o povo mandava ouvir os profetas. E vinha os babilônios e prendia. Aí soltava de novo e era assim, mano. Deus sempre levantava profetas para Deus falar. E sabe o que eu fico vendo hoje? Eu fico vendo os profetas de hoje, eu fico, não é Deus. Os profetas de hoje se levantam tudo para o seu ego. Eis que Deus é contigo, cara. Isso é coisa na Bíblia. Os profetas só levantavam para falar só coisa ruim na Bíblia. Era poucas vezes. Era poucas vezes você via que era poucas vezes. O profeta falava assim, coloca essa cadeira. O profeta falava, eu estou vendo um prumo aí, era só assim. Só destruição, só era isso. Só que os profetas diziam, acontece só coisa boa. Aí você fala assim, gente, está diferente da Bíblia. Será que Deus não viu? Não, porque as pessoas inventam. Então agora Deus vai levantar homens, profetas, para trazer a mensagem para o povo de correção. Então Deus levantou muitos profetas no Antigo Testamento para trazer o povo novamente para Deus. E a função do profeta naquela época, irmão, se uma profecia não se cumprisse, ele era morto. Não é igual hoje, na mesa para dar uma revelação de caminhão, se cumpriu, se não cumpriu. Naquela época, os profetas falavam assim, irmão, ó, o profeta chegar e falar assim, ó, tal dia vai acontecer isso, e eles marcavam. Se não acontecesse, era para os profetas, era morto. Era assim, irmão. Hoje em dia não, o cara traz um caminhão de carreira, recebe aí, se acontecer, não acontecer, naquela época era profeta, o profeta falava, acontecia, irmão. Eu lembro do profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou assim, ó, para o rei, ó, hoje, nessa mesma hora, vai ter uma mudança de comida. O rei falou assim, ó, nem se Deus quiser vai acontecer isso. O profeta falou assim, ó, amanhã você vai ver um tanto de comida. Você vai ver e não vai comer. E foi um tanto de comida, quando ele foi comer comida, pegar a comida do Senhor, passou por dentro e matou ele. Olha só comigo. O profeta falava, acontecia. Porque era Deus falando através do profeta. Eu acho um tanto de profetado aí que fala, irmão, você vê hoje tem um tanto de pessoas brincando que você fala, e esse é o ruim, eu sou o profeta. Que profeta que é, irmão? E esse é o ruim, é o profeta não sei o quê. Você vê um tanto de pessoas enganosas, sendo enganadas nesse jogo, por falta de conhecer a palavra de Deus. Analisando, gente, o negócio está tão feio hoje. Ninguém quer ser não. Os presbíteros sumiu tudo. Quer ser o quê? Apóstolo, bispo, profeta. Isso, Entende, irmão?
de nós ser profeta. O cara revelou, é profeta. Que profeta? Irmão, sabe o que para mim profeta hoje em dia? Profeta é aquele que defende o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o maior profeta de Deus, aquele que defende o verdadeiro evangelho de Deus. Porque se eu quiser então trazer uma revelação mentirosa, e dentro de vez que Deus manda dizer, eu sou profeta, não, eu sou mentiroso. Aquele que defende o evangelho, irmão, esse é um profeta de Deus na terra. Aquele que prega o verdadeiro evangelho com unha e dente, dor quem doer. Esse é o profeta de Deus, esse é a boca de Deus. Não é aquele que está revelando, que é profeta, é aquele que defende o verdadeiro evangelho de Deus. Esses são os verdadeiros profetas. Então vamos aí, vejamos que Deus falou, através do homem perfeito, o homem perdeu a comunhão. A segunda Deus vai falar, agora vamos usar também nós para uma vez do ano através do sumo sacerdote falar com o homem. Agora, através do sumo sacerdote, o homem pegou, multiplicou o pecado, Deus falou, agora tem que levantar profeta para corrigir o povo. Essas três. Agora a quarta forma, vamos lá. Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 2. Vamos ver agora a forma que Deus vai falar com o mundo. Hebreus 3, 2. Sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra. Hebreus 3, 2, pastor, capítulo 3, versículo 2. Hebreus capítulo 3, versículo 2. Esse sendo fiel, constituído. Então é um, mas não, pastor, acho que eu coloquei errado. 1 capítulo 2? É 3, 2. 3, 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Isso. Olha só para você ver. Agora vemos aqui que Paulo agora vai falar de formas que Deus falava com o homem. Paulo vai falar. Agora Deus se manifestou seu filho e falou através dele. Agora olha só para você ver. Agora não é através do tabernáculo, não é através do profeta. Agora vai ser o próprio Deus novamente falando com o homem. Mas como? Através do Filho, porque Jesus é Deus. Agora, olha uma coisa interessante. Deus, por que Deus teve que deixar a sua glória para vir na terra para conversar com o homem? Por que Deus, a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória e se fez carne e habitou no meio de nós? Jesus veio aqui nessa terra e falou com o homem, pregou o evangelho, plantou o evangelho para a sua igreja. Aquilo que Adão teve o privilégio de conversar com Deus face a face, assim foi o povo naquela época. Eles não viam a glória como Adão via, a glória de Deus, porque Adão estava perfeito. Quem ia conseguir ver a glória de Jesus naquele dia? Ia morrer todo mundo. Só que foi o próprio Deus falando através do seu Filho. Por quê? Porque por isso que Jesus teve que ter um corpo humano para viver nessa terra, para conversar com o homem. Imagina que Jesus visse em glória, pregando em glória, ia morrer todo mundo. Só que agora Deus vai falar com o homem através do seu Filho. Por quê? Porque através do tabernáculo, o homem pecou contra Deus e não queria saber mais de Deus. Deus profeta matava os profetas, rebeliava contra os profetas. Agora Jesus vai enviar o Filho, através de pegar uma nova aliança, um novo evangelho. Porque a antiga aliança CBD, os profetas trazendo mensagem dura, mensagem de correção. Só que agora Cristo vem trazendo o reino de Deus na terra. Aquilo que Adão perdeu. Adão perdeu o reino, o paraíso, o contato com Deus. Agora Jesus veio e veio trazendo novamente a ligação de Deus com o homem. Olha só para você ver, aquilo que o homem, irmão, Deus fala de uma forma tão poderosa que as pessoas ficam assim, a Bíblia diz que as pessoas paravam para ouvir. O soldado um dia foi prender Jesus, eles ficavam assim, não tem como prender esse homem. Porque o que ele fala ardia nos nossos corações. Era o próprio Deus naquela época falando com o homem através de Jesus. Olha só para você ver que coisa tremenda. Agora vai.
Aí Jesus vai fazer uma coisa linda. Aquilo que Adão perdeu lá no paraíso, que é o contato com Deus, Jesus vai ligar novamente. Sabe o que significa religião? Hein? Sabe o que significa religião? Religar. Cristo é a verdadeira religião. Que ele religou o homem novamente com Deus. Lembra quando Deus falava com o homem através do véu? Deus não falava com o homem através do véu? Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu quando ele expirou? Sabe o que significa aqui? Era Deus trazendo novamente o homem à comunhão com Deus. Hoje o homem pode confessar que hoje o homem não pode ver a glória de Deus, como Adão teve, mas hoje ele pode ter a mesma comunhão que Adão teve. Você sabia disso? Hoje o homem pode ter a mesma comunhão. Hoje você não precisa, pastor, entra lá no Santo do Senhor, não fica falando não. Você fala, oi, o véu foi rasgado. Entra para o seu quarto. Ora, o Pai que está em segredo está te ouvindo. Olha só para você ver o que Jesus fez. A comunhão que Adão perdeu, Cristo trouxe. Então hoje podemos ter o contato novamente com Deus. Como ele tem um contato? Através da oração. Aquilo que Adão perdeu no jardim, Cristo trouxe na cruz. Novamente hoje temos comunhão com Deus. Hoje podemos ter contato com Deus toda hora, irmão. Toda hora que você ora, o Pai está assim, ó. O Pai está ouvindo. E toda hora está falando. E chega um momento que Deus a pessoa até ouve a voz de Deus. Isso. Eu já ouvi 2 vezes. Tem muito tempo, mas eu ouvi. Sim. Assim, igual eu estou ouvindo. Não foi pensando, mas não foi elogiando, não, repreendendo. Repreendendo. Foi o quê? Foi que todos os dias, ninguém também conversando, eu ajoelhava para orar e pergunta sem camisa. E eu tenho o Espírito Santo falando de mim. Não faço oração assim. Mas todo dia, temando. Até que um dia, eu na sala ajoelhado, lá, à noite, a voz veio assim, ó. Uma voz estridente, diferente. Não me faça oração de bermuda sem camisa, sem correr pro quarto. E outra vez foi repreendendo, porque eu fui assistir um filme muito satânico, vai pegar a vida para Cristo, né? Aí o primeiro amor, e a voz de Deus, quando já tentou assim, matar de novo, aquelas coisas sufocando, quando soltou, eu tanto orar no pensamento, havia aquela voz de novo, a mesma voz. Não me misture as coisas santas com os demônios. Então Deus ele fala, então aquilo que Adão perdeu, Isso, aquilo que Adão perdeu, o contato, Cristo trouxe. Hoje o véu foi rasgado. Hoje você não precisa de algum profeta para falar que hoje Deus fala através do Espírito Santo com você. Antigamente Deus tinha que levantar profeta para conversar com o povo. Hoje não, Deus fala com você. O Espírito Santo para você está fazendo errado. Olha, faz isso. É isso, irmão. Hoje temos contato com Deus. Deus usa homens e mulheres de Deus na terra para trazer um recado. Já viu quando você está vindo, quando você está sentindo o recado de Deus, então Deus usa alguém para falar com você. Deus usa o profeta para levar uma mensagem, consolação de coisa para você. Mas hoje temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele está conosco, Ele está aqui. Deus está aqui, junto com a igreja, Ele está aqui. A gente não podemos ver a glória dele porque somos pecadores. Se Deus aparecer aqui, morre todo mundo. Na hora. Porque nós somos caídos de Adão, nós perdemos a essência. Adão perdeu a essência da comunhão. Por causa do pecado, não podemos mais ter aquele poder. Por que a gente não pode ver Deus? Não pode. Não pode ver Deus. Deus é santo, irmão. A santidade de Deus é tão grande. Irmão, não tem como você explicar a santidade de Deus. Deus é tão santo, mas tão santo, que ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele é tão santo, que ele não consegue ver a maldade. Ele não consegue, porque Deus é santo. Por isso, quando Adão peca, ele se esconde da santidade de Deus, porque a santidade, a roupa que Adão vestia, a roupa da santidade tinha caído. Por que Deus perguntou, quem fala que você está pelado? Quem fala? Uma pergunta. Mas Deus não criou o homem nu? Por que Deus fala assim? Não, quem fala que você está pelado? Porque ele pegou a roupa da santidade. A roupa da santidade, quando ele pega
Entendeu? E depois ele olhou carnalmente, que isso? Ele começou a olhar carnalmente. A glória que ele tinha aquela roupa da santidade que ele. Por isso, quando ele ouviu Deus, ele se escondeu da santidade. Sobre ouvir a voz, alguém como, né? Olha isso, a santidade de Deus. Então, essa é a terceira forma de Deus enviou o seu filho para falar com o homem. Agora vamos lá, só que nós não vemos Jesus. Alguém aqui viu Jesus? Ninguém viu Jesus. Nós não ouvimos Jesus pregar, nós não ouvimos Jesus fazer milagre, nós não vimos. Mas sabemos que Deus fala conosco. Como que Deus vai falar com o homem agora? As maneiras de Deus falar com o homem. Vamos lá, Jó capítulo 33. Jó 33, versículo 5. Jó 33, 5. Quem achou pode ler. Capítulo 33, versículo 5. Se podes responder, põe em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te, eis que sou de Deus, como tu, do vale também eu fui tirado. Eis que te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Jó 33, 5. 33. Versículo 5. 33, 5? Acho que eu vou ler não. 33, 5. Deixa eu ver se não viu. 33, 5. Eu vou ler errado, irmão. Que outro versículo de Jó vai falar assim, que Deus fala ao homem através de sonhos e através de visões. Assim como Deus falou para Moisés, que Deus falava através de Moisés, através de sonhos e através de visões. Uma forma que Deus vai falar com o homem é através de sonhos. Deus sempre vai falar com o homem através do sonho. Deus falou com José através do sonho. Deus falou com Jacó através do sonho. Deus falou com Daniel através do sonho. É uma forma de Deus falar com o homem. Deus fala com o homem através de sonhos. Você sabia disso, irmão? Deus fala com o homem através de sonhos. Mas você tem que discernir. Quem quer sonho normal, tem gente que fala, oi, mas eu sonhei sem interpretações. Tem que ver se é sonho normal, se é sonho que é Deus falando. Não é todo sonho, que você sonha que é Deus falando com você. Tem sonho que Deus vai falar com você. Sempre tem que ter o discernimento. É Deus falando comigo. Olha, Deus está falando comigo. É isso. Deus fala através de visões e através de sonhos com o homem. Você tem que discernir. Nem todo sonho é Deus falando. Tem sonho que é sonho normal. Imagina a pessoa sonha que ganha na Mega Sena. Quer dizer que Deus está falando que você vai ganhar na Mega Sena. Você vai dizer, não é. Tem sonho que é sonho normal. Então você tem que definir. Lembra lá que Deus falou com Paulo? Em sonho, o anjo apareceu para Paulo e falou assim, ó, não temas, porque ninguém vai morrer nesse navio. Deus, através do sonho, falou com Paulo que ninguém ia morrer naquele navio. Foi um sonho que era Deus falando com ele. Tá vendo? É isso, irmão. Um sonho que Deus falou através do sonho. Então não é qualquer você chegar, pastor, eu sonhei, você tem interpretação aí. Não, é todo sonho, você tem que saber discernir quanto é o sonho de Deus. A gente procura pela internet. Entendeu? Você tem que discernir se é Deus falando através do sonho. Então vamos lá agora, Deus fala através de sonhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
ser a forma agora de Deus falar também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 22. Quem achou pode ler, irmãos. Capítulo 5, capítulo 22. Isso. Não desprezais as profecias. Examinai tudo, retende bem. Abstende de vós de todas as aparências do mal. Olha só para você ver, irmão. Isso aqui, a maior geração que a gente está sofrendo é isso. O que tem de crente em busca de profetas para ser revelado. Ai, irmão! Irmão, o que tem de crente, até de pessoas para ser revelado. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Ó, Deus fala sempre através de profecia. Diz alguém não fala através de profecia, Deus fala. Aqui, ó, não desprezeis a profecia. Porque Deus fala através de profecia. Mas ele fala, julgai todas as coisas. Opa, peraí. Então, se alguém, ó, irmão, presta toda vez que alguém for revelar que está no recado de Deus, examine. O que você tem gente que fica assim, nem sabe o que está falando, está recebendo. Não. Olha o que a Bíblia está falando. Se alguém chegar para a pessoa, opa, Deus está. Ele chegou alguém para falar no recado de Deus, você, opa, baixa a cabeça e examina. A Bíblia está mandando. A Bíblia está falando que você não pode julgar quem está trazendo a mensagem, mas a profecia eu posso julgar. Eu não posso julgar o profeta que está revelando para mim. Mas a profecia que ele está trazendo, eu posso examinar se ela é de Deus ou não. Só que as pessoas, eu nem examino. É isso que Deus está falando, você vai ter isso. Irmão, é isso que as pessoas estão sendo enganadas por causa disso, acreditam em tudo. Em tudo, irmão, as pessoas acreditam em tudo. Qualquer revelação, as pessoas levantam a mão, recebo. Eu recebo, peraí, não é assim. Você tem que alguém revelar para você, peraí. Porque, irmão, por isso que eu falo, o que tem de gente, meu irmão, tem pastor que chega, irmão, Deus está mandando falar assim, que você está vendendo seu carro, Deus vai te dar. É a pessoa desesperada, é mesmo? Olha, vende o carro, depois, ó, pastor, vai embora. Deus falou para vender o meu celular, não, irmão. É isso que a Bíblia está pensando, menina, se é Deus que está falando, irmão. Examina se é Deus, não cai na onda de qualquer profecia. E as pessoas vendem coisas, tudo assim, mas foi Deus que mandou vender, não foi Deus, não. Não, foi Deus que estabelece, examina a profecia que está vindo sobre você, examina ela. Por quê? Se é um profeta trazendo de Deus, o próprio Espírito está em você, vai falar, você vai confirmar, é de Deus. É de Deus. Agora não tem profecia que não é de Deus, você não tem nada a ver. Aquele pastor que a mulher casada, né? Quando pega a mulher e adultera. Foi, engravidou a mulher do outro, o marido deixou, disse que foi Deus que mandou. Você vê essa parte que o repórter foi lá dele lá, fala, pastor, mas leia de novo pra mim. Pegou a Bíblia da mulher, mas, pastor, mas não tem uma vírgula aqui, se eu não tenho uma interpretação, tudo equivocado. Aí lá aqui está falando, pega a mulher adulterada, não adultera. Aí ela falou, tem Deus você tem falado, né? Que bom colocar em mas depois já fez a coisa errada, né? É por isso que as pessoas estão sendo. Irmão, o que tem de crente sendo enganado por isso? É isso. A Bíblia está falando, não é para você desacreditar, não é. Deus fala, mas para você examinar se é de Deus ou não é. Deus fala através de profecia, mas a Bíblia também examina. Vê se é de Deus. Vê se é para você não ser enganado. Porque tem gente enganada, tá muito, irmão. Agora vamos lá, Hebreus, o último aqui. Então vemos aqui que Deus fala através de sonhos, através de profecia, através de homens e mulheres. E agora vamos ver a maior forma de Deus falar com o homem hoje na terra. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, da medula, e para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha essa coisa. A maior forma de Deus falar com o homem hoje é através da palavra.
vai discernir tudo que você está precisando. Tudo! Só que sabe qual é o mal da geração hoje? Rejeita isso daqui para atrás de um profeta. Olha só para você ver. E a maior revelação que Deus deixou para o homem é esse aqui, ó. Porque um profeta pode me enganar. Se eu não tenho discernimento, mas a palavra não. A palavra não. O que falou aqui, mano. O que está aqui dentro na palavra de Deus, ela fala com o homem. A palavra de Deus consola, a palavra de Deus conta. Irmão, a palavra de Deus é o espelho para a vida do crente. Quando você olha que você está bom, a palavra de Deus que fala assim, eu não estou bom nada, eu preciso melhorar. A palavra de Deus mostra quem somos nós diante de Deus. A palavra de Deus mostra quem somos nós. Só que as pessoas não querem saber de palavra. Esse é, irmão, as pessoas que vêm dessa igreja que não tem nem prega a palavra mais não, irmão. Prega não, as pessoas não pregam a palavra mais não, porque a palavra não é boa. As pessoas que show, que é revelação, que é música. Esquece que Deus fala com através da palavra. E Jesus precisa meditar nela, porque ela edifica de mim, ela está falando de mim. Deus fala com o homem através da palavra de Deus. Irmão, a maior forma de Deus falar com o homem hoje é através da palavra. Tem que queria que Deus falasse comigo, nossa Deus, alguém falar comigo, Deus fala a palavra dele. O que você quer mais? Eu vi um vídeo no Facebook. Um negócio no Facebook. O cara olhou pra cima e falou assim, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a voz. Aí Deus passou uma mão de Deus falou assim, toma a Bíblia, meu filho. É verdade, irmão. É verdade. A palavra de Deus está aqui, irmão. É uma revelação aqui, ó. Irmão, a Bíblia diz que as profecias vão cessar, os dons divinos vão cessar. O que vai ser? A palavra de Deus. Mas essa palavra permanece para sempre. A palavra de Deus vai apreender as profundezas do coração do homem. Aquilo que só tem Deus sabe, a palavra de Deus tem poder. Tudo que você pensa, a palavra de Deus tem poder de entrar lá dentro, examinar tudo. A palavra de Deus somente, irmão. Somente. Então, a gente vimos aqui as formas de Deus falar com o homem, através de Adão perfeito, através do tabernáculo, através dos profetas, através do seu filho, através de sonhos, através de profecias, através da palavra. Mas a maior maneira hoje de Deus falar com o homem, não tem outra maneira. Deus, todos assim, homens, mulheres de Deus, a maior maneira de hoje Deus falar com o homem é a palavra. E a Bíblia vai dizer que o povo sofre, o povo erra por falta de conhecer a palavra de Deus. Então, irmão, esse é o estudo de hoje. Quer Deus falar que você lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, porque aqui Deus vai falar com você. A maior forma de Deus falar com o homem hoje é através da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço.